Olá meus amigos, estamos chegando com mais um vídeo aqui para o canal e este vídeo de hoje nós vamos tratar desse assunto super importante que é de onde vêm as doenças, por que ficamos doentes, né? É uma pergunta muito interessante, por que ficamos doentes, por que as doenças nos atingem, né? A verdade é que quando Deus criou o homem, não era para o homem ficar doente. O homem ficou doente depois da queda, depois do pecado. Mas antes de continuar o assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, curtir aí o vídeo, dar o like e também deixar um comentário, tá bom? Mas eu quero falar com você sobre isso. De onde vêm as doenças? Por que ficamos doentes? Eu vou explicar à luz da palavra de Deus rapidamente. Vou mostrar para você não só por que ficamos doentes, de onde vêm as doenças, mas também como receber a cura, como sermos curados, né, de qualquer enfermidade. E ao final do vídeo vou fazer uma oração para que você seja curado, para que você seja curada, tá bom? Então, o propósito desse vídeo é levar a você a bênção de Deus. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte: as doenças, elas podem ter três origens diferentes, ou três causas diferentes, né? Existe a doença física, existe a doença espiritual e existe a doença que podemos dizer, ela é mental ou psicológica, né? E eu vou te mostrar isso à luz da palavra de Deus. A maioria das doenças, elas são físicas. Por exemplo, uma gripe. A gripe é uma doença física, porque a pessoa perde imunidade, então a proteção do seu organismo diminui e o vírus vem, a pessoa fica gripada. A pressão alta, por exemplo, é uma doença física, é uma falta de cuidado. A doença cardíaca, né, é uma doença física. Quando a pessoa cai ou bate, sofre algum trauma, isso é uma doença física. A maioria das doenças físicas, elas podem ser curadas com remédios. Tem pessoas que usam as plantas, né, medicinais, usam as ervas para serem curadas, mas também com a mudança de hábito, né, os cuidados que são orientados pelos médicos também podem evitar doenças físicas e até curá-las, se elas já estiverem no corpo da pessoa. A oração também cura, né? Mas existe o segundo tipo de doença, ou a segunda fonte, podemos dizer assim, a segunda causa das doenças, que é a doença espiritual, ou são as doenças espirituais, né? É quando vem um espírito maligno, se aloja no corpo da pessoa, em alguma parte do seu corpo, e a pessoa passa a sentir aquela dor, ela passa a sofrer com aquela enfermidade, mas não é uma doença física. A pessoa faz exames e a doença não aparece, o médico não consegue diagnosticar. Eu fui vítima disso. Quando eu cheguei na igreja, eu estava doente. Eu tinha ido ao médico, fiz muitos exames e o médico não conseguia diagnosticar a enfermidade. Mas eu estava doente, eu tomava remédio e não resolvia, porque era espiritual. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui liberto, aquele mal foi expulso da minha vida, a doença foi junto com ele. Então existe a doença espiritual. Jesus traz o exemplo, a palavra de Deus aqui, olha só, no Evangelho de Lucas. Vou abrir aqui com você, eu vou ler apenas um versículo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, Lucas capítulo 13, no versículo 18, Jesus diz assim, olha, aliás, versículo 16, perdão, Lucas capítulo 13, versículo 16, está escrito assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você sabe de quem que ele está falando? Daquela mulher que tinha um problema na coluna e durante 18 anos ela andou encurvada e não podia de modo algum endireitar-se, diz aqui a palavra. Então o demônio prendeu a articulação da coluna dela e ela não conseguia se levantar. Jesus orou, impôs as mãos sobre ela, orou, mandou embora o demônio, a mulher estava curada. Então a doença era espiritual. E existe a doença, podemos dizer assim, que ela é
mental ou psicológica. A pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado e por isso ela acha que tem que estar doente e ela aceita aquela doença. Ela acaba concordando em ficar doente, ela justifica aquela enfermidade por causa do erro que ela cometeu e a pessoa aceita. É como aquele homem que a palavra de Deus diz que ele foi levado até Jesus, ele estava há 38 anos na cama. E quando Jesus o vê, o que o Senhor Jesus fala? Filho, perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque Jesus sabia que a paralisia daquele homem era aqui, era psicológica. Ele entendia que ele tinha que ser paralítico porque ele cometeu um pecado. E aquele pecado o estava paralisando. Tem muitas pessoas assim, doentes, porque acham que tem que estar doente porque cometeu o pecado. E tem doença que é causada pelo pecado, sim. O Tiago fala sobre isso. Eu vou citar esse versículo aqui para você. Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele, quando vê aquele homem, que estava paralítico, ele diz para o homem, filho, perdoados são os teus pecados. Aquele outro de 38 anos que eu estava falando, que está lá em João capítulo 5, depois Jesus o encontra no templo e diz o que para ele? Filho, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Então, há doenças que são causadas pelo pecado, ela está aqui na mente, a pessoa está justificando a doença por causa de um pecado que cometeu. Mas o que nos alegra, o que nos conforta, é que na carta de Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 14, Tiago diz assim, olha só, está alguém entre vós doente? Veja que é uma pergunta. Está alguém entre vós doente? Por que Tiago faz essa pergunta? Porque não deveria. Não deveria haver ninguém mais doente. Por quê? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele as minhas dores, as minhas doenças. Jesus já levou sobre ele as suas dores e as suas doenças. Então, você não precisa aceitar doença alguma. Por isso que Tiago fala, tem alguém doente? Está alguém doente com você, entre vocês? Mas não era para ver. Mas, se há, vamos resolver o problema. Como? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre o doente, ungindo-o com azeite, a oração da fé salvará o doente. Ele diz, e se houver cometido pecados, porque Tiago também sabia que há doenças que são causadas pelo pecado. A doença que está aqui, na mente da pessoa, é psicológica, Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, ou seja, se a doença é causada pelo pecado, vai ser curado também, porque o pecado será perdoado. Então, existem essas três fontes, ou seja, três causas da doença: física, espiritual e mental ou psicológica. Mas Jesus tem poder para curar todas elas, basta acreditarmos. Então você não precisa aceitar a doença. Não diga mais que você é doente. Tem pessoas que têm mania de dizer, eu sou hipertenso, eu sou cardíaco. Não diga isso, você não é doente, você não tem doença. Eu tenho uma doença crônica, eu tenho uma gastrite crônica, eu tenho sinusite crônica, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Doença? Você não tem doença, você tem um Deus que cura, você tem um Deus que sara. Um dos nomes de Deus é Yahvé Rafá, que significa o Deus que cura, o Deus que sara. Eu vou orar por você e eu quero que você tome posse da tua cura. Tome posse do teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar para você ser curado. E o nosso Deus, ele cura o câncer, cura a AIDS, cura o problema cardíaco, ele cura o diabetes, ele cura a pressão alta, todo e qualquer tipo de enfermidade, o nosso Deus cura. Basta acreditarmos. Amém? Você crê? Então ore junto comigo, porque a palavra de Deus, ela diz que eu tenho poder. Jesus me deu poder para curar enfermos e mandar embora todo o mal. Então, baseado nesse poder que Jesus me deu, na autoridade que está no nome de Jesus, eu quero profetizar a cura sobre a tua vida. Eu quero que você faça uma oração rápida comigo. Levante a sua mão direita para o alto e declare assim: meu Deus, ore, meu Deus, eu não tenho doenças, eu tenho saúde, porque o meu Deus
é o Deus que sara, é o Deus que cura. Agora deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado, está escrito na tua palavra que o nome do Senhor é Yahvé Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. O Senhor nos dá poder e autoridade para curar os enfermos. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu mando embora esta enfermidade, eu mando embora esta doença e eu declaro esta pessoa livre, curada de toda e qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela psicológica, mental. Eu declaro esta pessoa curada, livre deste mal, em nome de Jesus. Que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, toda inflamação, todo vírus, bactéria, saia em nome de Jesus, que o caroço desapareça e que a ferida feche, seque, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Você crê na cura? Você toma posse da cura? Então escreva aqui embaixo, amém, eu tomo posse. Todos que escreverem amém, eu tomo posse, já estão curados em nome de Jesus. Então vem aqui embaixo nos comentários e escreve, amém, eu tomo posse, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Me siga no Instagram, pr.joaquineto.pv de paz e vida, Pastor Joaquim Neto, né? pr.joaquineto.pv. Segue lá, você vai acompanhar toda a nossa agenda, onde Deus está nos usando para abençoar a tua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.